Beleza, pessoal? Estão vendo aí? Tá tudo certo aí? Sim, professora, certinho. Pessoal, então na aula passada, só para localizar vocês, né, para quem aí está meio perdido, a gente falou sobre as condições de elegibilidade, né? Então, a gente está tratando aí do artigo 14, quase que de uma forma completa, e aí nós terminamos as condições de elegibilidade, que eu falei com vocês, que são condições, que são um contexto relativamente simples, é um contexto que a gente já está acostumado no nosso dia a dia, né, para falar sobre nacionalidade brasileira, o exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral, filiação partidária e idade mínima, né, dependendo aí do cargo. Então, a gente falou sobre isso e eu queria só deixar aqui para a gente relembrar aqui, o ponto que a gente chegou, né? Comecei a falei rapidamente nos últimos minutos da aula, então eu acho que ficou um pouco corrido, sobre as condições de ineligibilidade, beleza? Então vamos rever aqui alguns pontos e passar para frente, correto? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: a gente não pode confundir, tá, pessoal? Os pressupostos ou essas condições de elegibilidade com a ineligibilidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque olha só, as condições de elegibilidade, né, as condições, elas são adquiridas para aquele cargo específico, né? 35 anos para presidente, 30 anos para governador, 21 anos para deputado federal e 18 anos para vereador. Beleza. Além do resto, além de nacionalidade brasileira, estar em pleno exercício dos direitos políticos, ter se alistado na Justiça Eleitoral ou aos 18 anos, ou de forma facultativa aos 16 anos, se filiar a algum partido político e ter o domicílio eleitoral ali aonde ele vai se candidatar, né? Então, o que eu quero falar? Quando a gente parte para os parágrafos 4º, 5º, 6º e o 7º, eles já vão tratar sobre as condições de ineligibilidade. Agora, observem, né? O que eu quero falar? Enquanto elegibilidade são as condições que eu tenho que preencher para poder participar das eleições, para poder concorrer a cargos eletivos, ok? Quando a gente fala de cargos eletivos, todo mundo sabe que eu estou falando de cargos em que eu preciso ser eleito, eu preciso ser votado, não é? Então, as condições de elegibilidade vão exatamente deixar aquelas pessoas se eleger, ok? Através do voto, né? Quando todo mundo vão votar naquelas pessoas específicas. Agora, o que acontece? A inelegibilidade não é o contrário. Por exemplo, deixa eu tentar explicar isso de uma forma bem tranquila. Se eu tenho aí o alistamento eleitoral como condição de elegibilidade, você poderia me falar, o não alistamento eleitoral é uma condição de inelegibilidade, correto? Não. Não, não está correta a minha afirmativa. Embora muitos concursos públicos, muitas perguntas venham nesse sentido, tá? Por quê? A inelegibilidade, pessoal, elas vão ser outras condições que serão afastadas. Nós vamos ler aqui um a um, mas observe que eu posso ter nacionalidade brasileira, eu posso estar em pleno exercício dos direitos políticos, eu posso ser alistada, né, no meu domicílio, filiada partidariamente, ter 35 anos para concorrer a cargo de presidente, mas por alguma outra razão eu não sou elegível. Então, só o que eu quero falar é o seguinte: não ter as condições de elegibilidade não significa dizer que eu
estou em condições de inelegibilidade, ok? Complexo isso que eu falei? Ou vocês conseguiram entender? Alguém não conseguiu entender? Vou falar sempre. Tranquilo, professora. Oi? Tranquilo, deu para entender? É porque eu falo assim, o silêncio a gente fica na dúvida se é um sim ou se é um não. Eu sempre falo isso, né? Mas o que eu quero dizer sempre é que observem, cuidado com questões que vão tentar fazer com que elegibilidade seja como oposto de inelegibilidade. Então, não confundam, beleza? Eu posso estar em condições de elegibilidade, conforme o parágrafo 3º do artigo 14, mas outras questões vão me fazer inelegíveis. E não é não estar filiada a algum partido, e não é não ter um domicílio eleitoral naquela circunscrição, tá bom? Então, observem isso aí com muita atenção, mas nós vamos tratar aqui especificamente. Bom, vamos lá. Então, inelegibilidade. Matamos aí a elegibilidade e vamos agora falar especificamente sobre inelegibilidade. Oi? Alguém falou? Gente com áudio aberto. Gente, quem tiver com o áudio aberto, que não quiser falar com a turma, né? Para não acontecer situações constrangedoras. Então, vamos lá. O artigo 14, parágrafo 4º, 5º, 6º e 7º vão falar daquilo que nós chamamos de inelegibilidade, né? De condições, impedimentos para aquela pessoa brasileira concorrer a algum mandato eletivo. Então, parágrafo 4º, parágrafo 5º, parágrafo 6º, parágrafo 7º são impedimentos, ok? E esses impedimentos são impedimentos legais, que não estão vinculados a ato ilícito ou ato lícito, estão lá na Constituição como condições de inelegibilidade, tá bom? Então, observem que eu marquei aí de vermelho no slide para vocês verem o quê? Inalistáveis. Então, a gente já falou quem eram os inalistáveis. Quem eram? Quem sabe me falar? Rápido, tá? Ninguém? Conscrito. Conscritos e todo mundo tirou 0 na prova. Analfabeto. Analfabeto e os conscritos. Não. Inelegível? Você falou, professor? Eu tô perguntando Estrangeiros? o que é Porque tá falhando aqui a internet. Tá dando tipo. Repete a pergunta, professora. Tá. Estrangeiros, professora? Calma. Vamos lá. Retoma aí. Eu estou falando lá no artigo 14, parágrafo 4º. Beleza? Que são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Eu quero saber quem são os inalistáveis. Inalistáveis. Estrangeiros, conscritos e também... E apenas só, tá? E claro que estamos falando do alistamento facultativo, né? Dos maiores de 16 anos e o obrigatório acima de 18 anos. Mas quem que não pode se alistar, né? Mesmo com 18 anos? Aqueles militares conscritos que estão prestando ali serviço militar obrigatório, ok? E estrangeiro? E estrangeiro. Perfeito. Cuidado, não confunda inalistável com inelegibilidade. Aqui é muito mais uma questão de pegadinha, de confusão de nomes. Só estou marcando isso aqui e falando, refalando, falando, para vocês não confundirem, tá? E os analfabetos. Beleza? Isso está no parágrafo 4º. Agora vamos falar, parágrafo 5º. O presidente... Professora, eu vou desculpa, passar antes de começar, alguém pediu para repetir aí no chat.
Tá. Acho que esse é artigo 14 mesmo. Então tá, gente. É ótimo vocês me falaram, porque eu não consigo ficar vendo o chat enquanto... Por isso que eu te falei que antes de você pular para frente, aí depois eu te falar, você acha, né? Fica sem graça. Beleza. Pessoal, estou só colocando aqui o artigo da forma que ele é. Eu vou falar especificamente, tá? Os próximos slides são específicos sobre os inalistáveis, sobre os analfabetos, né? Sobre o parágrafo 5º, que é a questão da reeleição, sobre o parágrafo 6º, que aqui a gente vai ter um outro impedimento. Então, eu vou falar tudo um por um, tá? Mas só quero passar aqui a leitura desses 4 parágrafos aí, para a gente não se perder muito no que a gente está falando, tá? Então, olha só. São inelegíveis os inalistáveis. Marquei aqui a pegadinha, porque as pessoas confundem muito inelegibilidade. Vai falar assim, quem que é inelegível? Os conscritos e os estrangeiros. Não, gente, não é isso. Os conscritos e os estrangeiros, eles não podem nem se alistar na Justiça Eleitoral. Eles não vão ter nem o número do seu título de eleitor. Ok? Quer dizer, não vão ter o número e não vão poder exercer o voto caso eles tenham o número, né? Porque alguém já me perguntou assim, acho que eu até coloquei isso aí no próximo slide. Alguém me perguntou assim, professora, mas e aí aquela pessoa que se inscreveu facultativamente com 16 anos, né? E aí, com 19 anos, ela vai servir exército, né? Com 18, 19 anos. Na verdade, naquele momento, eles ficam suspensos desses direitos, tá? Naquele momento ali específico. Vou falar sobre isso aí. Parágrafo 5º. Vamos falar sobre a questão da reeleição. Parágrafo 6º, né? Aquelas pessoas que quiserem concorrer a outros cargos que já são possuidoras de cargos eletivos. Parágrafo 7º, nós vamos falar sobre os impedimentos familiares. Beleza? Então, nós estamos falando de inelegibilidade. O que é isso, gente? Pessoas que não podem se eleger. Cuidado! Não é pessoas que não podem votar. É pessoas que não podem se eleger. Ok? Estou frisando isso porque é comum demais essa confusão, tá? Beleza? Então, vamos passar aqui para o próximo slide. Vamos falar, então, sobre isso que eu acabei de falar, né? Inelegibilidade. Vão ser os inalistáveis, os analfabetos. Vamos ter a inelegibilidade decorrente da reeleição para o 3º mandato, né, consecutivo, que é a questão das reeleições. A inelegibilidade decorrente de incompatibilidade com o cargo eletivo e inelegibilidade decorrente do parentesco, tá? Isso é um resuminho do que eu acabei de falar. E vamos passar agora um a um. Vocês estão comigo? Vocês estão acompanhando? Tem alguém que está perdido? Sim. Qualquer coisa, vocês me param, por favor? Deixa eu só Ok, professor. Tá. Josélia, então tá tudo tranquilo, né? Beleza. Qualquer coisa, vocês me chamam aqui. Então, falamos aqui sobre os inalistáveis. Já puxei a pergunta, porque eu fiz essa pergunta, já falei sobre isso nas aulas passadas, né? Mas vamos começar pelo artigo 14, parágrafo 4º. São inelegíveis os inalistáveis. Pá. Vamos entender que essa inelegibilidade, né, significa o quê? Aqui eu já coloquei uma citação, até porque como eu vou passar esses slides para vocês, você já tem o conceito aí bem explicado e eu não preciso ditar para vocês escreverem agora na aula, tá? Por isso que eu preferi colocar aqui para ficar até mais fácil para vocês entenderem o conceito. Então, o inalistável, né? Impede registrar a falta de técnica da Constituição ao erigir o transcrito no parágrafo 4º. Por quê? Se o cara é inalistável, né? Como que ele vai se tornar inelegível? É óbvio, né? Se ele não se inscreveu nem na justiça,
eleitoral, como votante, como pessoa que vota, óbvio que ele não vai ter aí o direito de ser elegível, ok? Então, os inalistáveis são os estrangeiros. E durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Essa informação a gente já viu lá no parágrafo 2º. Não são militares de uma maneira geral, pessoal. Anotem isso aí, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vocês estão falando que militar não pode se eleger. Mas como é que o cabo Júlio se elegeu? Como é que o fulano de tal, o tenente sei lá o que das contas? Então, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando dos conscritos, que são aquelas pessoas que foram convocadas de forma obrigatória para o serviço militar. Menino, em resumo, né? Meninos de 18 anos que tem que se alistar lá no exército, é isso? Fica lá esperando para ver se vai pegar o exército ou não. Se pegar, enquanto está ali, servindo o serviço obrigatório, esses militares a gente chama de conscritos, beleza? Então, eles não podem se eleger. Óbvio que eles estão prestando serviço militar obrigatório, ok? É assente que o alistamento eleitoral condiciona a própria cidadania. Enquanto o inalistável não apresenta capacidade eleitoral ativa e nem passiva, ou seja, ele não pode, o inalistável, ele não pode nem votar, nem ser votado. Beleza? O inelegível encontra-se privado, obviamente, da segunda, né? Assim, a tautológica dicção condicional afirma ser inelegível aquele que, por ser inalistável, já não o seria de qualquer forma. Assevera, em outros termos, ser inelegível ou inelegível. Eu só estou marcando aqui o entendimento do Jairo Gomes, porque ele fala especificamente o quê? Por que eu estou falando que é inelegível aquela pessoa que ela não é nem alistável? Porque inelegibilidade teria que ser uma condição de impedimento para as pessoas como nós, que somos alistadas na Justiça Eleitoral. E por outra razão, eu não poderia me eleger, não poderia me candidatar a esses cargos, né? Outros motivos. Não é porque eu não sou inalistada. Então, seria uma atecnia aí dos constituintes. Só estou frisando isso. É uma questão, tá? Que sempre surge aí em provas, principalmente quando se trata aí de provas abertas, né? De provas específicas de direito eleitoral, juízes e tudo. Então, eu estou só falando uma questão que sempre aparece, né? Como que eu vou colocar como condição de inelegibilidade aquele que nem inscrito é? Não precisaria, né? Ok? É só mesmo uma retomada. Mas então, o que eu quero que vocês saibam disso tudo aqui? Os inalistáveis são os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Beleza? Não é aquela pessoa que serviu o exército, ok? Não é a pessoa que não está servindo por alguma razão. É apenas as pessoas que estão em serviço militar obrigatório. Beleza? Ok? Fácil, né? Além disso, a gente tem os analfabetos. Aqui, pessoal, eu coloquei, na verdade, uns entendimentos jurisprudenciais, então eu vou falar sobre eles aqui daqui a pouquinho. Mas vamos entender. Então, lá no parágrafo 14, no artigo 14, parágrafo 4º, são inelegíveis os inalistáveis, ok? Já falamos sobre eles, e os analfabetos. A partir dessa norma condicional, a gente vê o quê? Que o analfabeto, ele não pode ser candidato. Beleza? Alguém tem dúvida disso? Alguém já viu alguma coisa contrária acontecer na cidade aí de algum de vocês? Um analfabeto que se elegeu? Tiririca. Isso que eu ia falar. Então. Que aí ficou a dúvida, ele fez a prova lá na hora. O que acontece? Vocês concordam que ser analfabeto é um conceito muito subjetivo?
Por exemplo, Exatamente. o que é ser analfabeto? É não saber ler e escrever nada, é só saber assinar o próprio nome e não saber nada mais, ou é não entender as regras cultas da língua padrão, né, da língua brasileira. Então, o que acontece? É um tema que ainda é um pouco polêmico. A gente vai ter alguns entendimentos que eu quis colocar aqui para vocês lerem, para vocês entenderem como que funciona na justiça eleitoral. Mas, basicamente, o cara tem que mostrar, quando ele vai se candidatar, né? Alguns de vocês sabem disso, ele mostra lá a conclusão do ensino médio, né? Histórico escolar, né? Em instituição comprovada e tudo mais. Beleza. Agora, tem algumas pessoas que não concluíram o estudo. E nem por isso elas são analfabetas. Concordam? Então, essas pessoas, elas podem fazer uma prova mediante o juiz daquela zona eleitoral ou algum funcionário ali da secretaria. E essa prova é uma prova de declaração de alfabetização, né? Não é uma prova de português, gente. No caso, usa-se crase quando. Não é isso. Na verdade, a pessoa vai ter que fazer uma declaração simples de próprio punho e falar, né? Eu declaro que não sou analfabeto, né? Para concorrer ao cargo de deputado, de vereador, de sei lá o que das contas, fulano de tal, data tal. Então, isso foi uma forma que a Justiça Eleitoral encontrou para tentar, de alguma forma, sistematizar o que é ser o analfabeto que não pode concorrer, né? Esse analfabeto é aquele que não domina o idioma nacional, né? No caso, a língua brasileira. Então, a gente precisa de uma compreensão mínima, tá? Mínima. Não é máxima, é mínima. Ok? Então, algumas pessoas vão falar, mas escrever o próprio nome, a pessoa aprende ali, né? Decorou ali o movimento de escrever o próprio nome, não significa que ela é letrada, não. Verdade, o que a gente mais tem no Brasil são analfabetos funcionais, né? As taxas de analfabetismo funcional, ela pode ser, inclusive, superior às taxas de analfabetismo, porque o funcional é aquele que não se declara analfabeto, porque ele assina o próprio nome, mas, na verdade, ele é. Né? Então, olha só, esse conceito ele é muito abrangente, tá? Tem pessoas que foram apenas semi-alfabetizadas, que sabem ali o A, E, I, O, U, mas não sabem escrever, expressar. Gente, na internet a gente vê isso o tempo todo, né? Mas a gente tem que lembrar que o nosso sistema democrático ele tem que ser inclusivo. Eu não posso excluir as pessoas simplesmente porque elas não tiveram acesso à alfabetização completa, né? Gramatical, aquela coisa toda da escola. Eu preciso compreender uma leitura de texto e conseguir fazer uma pequena redação, tá bom? Então, de um modo geral... Professora, Pode falar. pode falar? É porque eu vi lá no cartório muitos candidatos iam lá fazer essa prova, né? Declaração. E tem muitos, assim, que não conseguem fazer, tipo... Não consegue. Às vezes eu ficava até com dó, porque não consegue. É claramente muito analfabeto. Aí, o que acontece, assim? Eu nunca perguntei lá o que acontece com esses candidatos que não conseguem fazer. Ele não vai ter a sua candidatura aceita. Sabe? Bom, o que acontece na prática, tá? Colocando prática. O Ministério Público vai impugnar aquela candidatura. Porque o Ministério Público pode também não impugnar. Entendeu? Se o Ministério Público impugnar, falar assim, olha, fulano de tal é analfabeto e ele não conseguiu demonstrar nem por documentos, nem por declaração que ele consegue escrever, né? Suponha. Aí ele vai entrar com essa impugnação ao registro de candidatura desse candidato e aí o juiz da zona eleitoral vai julgar. Vai falar se é ou se não é. Entendeu? Basicamente é isso. Agora, a gente teve um caso assim, em Lagoa Santa. Como é que foi? O cara foi, ele não tinha juntado.
ele não tinha juntado o documento. Na verdade, ele até juntou um histórico escolar lá do norte de Minas, que não tinha nem carimbo, não tinha nada. Muito antigo, tipo da década de 80. E aí o Ministério Público impugnou. Aí o que ele fez? Ele foi lá na Secretaria da Zona Eleitoral, fez essa declaração super simples, assim, com alguns erros gramaticais, mas ele conseguiu minimamente fazer ali aquela declaração. Aí juntou no processo, aí essa demanda, que era uma impugnação ao registro de candidatura, foi suprida, porque o juiz entendeu que a legislação não pede que você tenha um grande conhecimento, que pede apenas que você saiba entender aquilo que está sendo falado e escrever minimamente na língua portuguesa. Entendeu? Beleza, Júlia. Ou seja, né, quando as pessoas são analfabetas, mas elas conseguem aí minimamente. É um analfabeto funcional, né, gente? Eu acho que é mais ou menos isso. Bom, vamos lá. Então, eu coloquei aqui algumas jurisprudências, coloquei 3, e eu queria que vocês fixassem aqui na leitura, para a gente poder, inclusive... Ai, não sei, peraí. Como é que eu volto aqui? Para a gente ver essas situações aí que a Júlia está perguntando, tá? E o entendimento da justiça nesse caso aí. Então, eleições de 2008. Aí é um agravo regimental, há um registro de candidatura, né? Então, vamos lá. Na falta do comprovante de escolaridade, é imprescindível que o candidato firme declaração de próprio punho em cartório, na presença do juiz ou do serventuário da Justiça Eleitoral, a fim de que o magistrado possa formar sua convicção acerca da condição de alfabetizado do candidato. Lembrando princípios básicos aí do processo civil, vocês já passaram pelas matérias de processo civil, lembram que existe o princípio da livre convicção do magistrado. Concordam comigo? Vocês lembram desse princípio? O juiz, ele é livre para ele se manifestar naquilo que ele entende, ele formar a sua própria convicção. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Vamos supor, né? Supondo que o juiz eleitoral da comarca, sei lá, da zona eleitoral lá na comarca de Nanuque de Minas seja mais ou menos exigente do que o de outra comarca aí. Entendeu? É uma convicção pessoal daquele juiz. Às vezes ele vai bater o olho naquela declaração e falar, cara, esse cara decorou, eu não vou dar condições de elegibilidade, ou seja, eu vou negar o pedido dele de registro de candidatura. Vai caber recurso, ok? Eu vou poder recorrer. Mas vamos lá. Então, o juiz, ele é livre para formar a sua convicção acerca da condição de alfabetização do candidato. Gente, vocês estão comigo? Vocês estão caladinhos? Vocês estão aí entendendo comigo? Tá ok? Ok, professor, estou escutando direitinho. Ok. O rigor da aferição no que tange à alfabetização do candidato não pode configurar um cerceio ao direito atinente à inelegibilidade. O que ele está falando é exatamente isso. Eu estou só considerando, no caso, deveria considerar se aquele candidato minimamente tem condições de ler e escrever. Entender, não é de ler e escrever, é de entender aquilo que está sendo falado, né? Aquilo que está escrito e de se expressar minimamente. Eu não tenho que saber se o cara sabe usar crase corretamente ou não, tá? É isso que eles estão falando isso aqui. Então, a norma inscrita no artigo 14, parágrafo 4º, impõe apenas que o candidato saiba ler e escrever. O teste de alfabetização deve consistir em, Júlia, olha aí, em uma declaração firmada no cartório eleitoral, na qual ele mesmo informa que é alfabetizado, procedendo em seguida à leitura, né? Ele escreve e ele tem que ler ali o que ele escreveu. Certificado isso, acabou, gente. Na hora que o juiz certificar ou o serventuário certificar que ele leu e escreveu, mesmo o Ministério Público impugnando isso, é bem mais fácil isso aí não passar pela justiça, tá?
principalmente porque a gente já tem aqui recurso especial julgado neste sentido, tá? Vamos seguir aqui a outros entendimentos. Teste coletivo de alfabetização, pode ou não pode? Todos os candidatos de contagem, venham aqui que nós vamos fazer um teste, né? A Constituição Federal não admite que o candidato à carga eletiva seja exposto a teste que lhe agrida a dignidade. Olha que interessante isso. Eu não tenho que expor nenhum candidato. Por isso que essa declaração é feita frente ao juiz da zona eleitoral ou algum serventuário ali daquela zona eleitoral. Eu não posso fazer um teste coletivo de alfabetização para poder expor aquelas pessoas que não saibam ler e escrever. Isso, né, seria aí uma agressão aos princípios de intimidade, né, constitucionais mesmo. Submeter o suposto analfabeto a um teste público e solene para apurar-lhe o trato com as letras é agredir a dignidade humana. Em tendo dúvidas sobre a alfabetização do candidato, o juiz poderá, sim, submetê-lo a um teste reservado. Não é lícito, contudo, a montagem de espetáculo coletivo que nada apura e só produz constrangimento, né? Outro julgado aí também do STJ aí, tá bom? Exercício de mandato anterior. Agora esse é legal também. Exercício de mandato anterior ao pedido de registro de candidatura não é uma causa comprovatória de alfabetização, tá? Ou seja, mas eu já fui vereador da minha cidade. Vocês estão falando aqui que eu sou inelegível porque eu sou analfabeto? Tá? Então, você vai ter que fazer ou um teste aqui na Justiça Eleitoral ou apresentar a sua declaração de conclusão de, né, o histórico escolar. Súmula do TSE número 15. O exercício de cargo eletivo não é circunstância suficiente para, em recurso especial, determinar se a reforma da decisão mediante a qual o candidato foi considerado analfabeto. O que eu quero dizer? O que o Tribunal Superior Eleitoral quis dizer nisso aqui? E aí eu vou dar outra aula aqui de processo, não tem nada a ver, mas fica a dica, né? Fica aí o auxílio. Vocês estão tendo processo civil o quê? 3, 2, 1, ou não estão tendo? Eu acho que é 5. 5? Processo no 5? Eu não sei se vocês já viram isso, mas eu vou contar para vocês uma coisa, inclusive, que na prática é super difícil. Tem uma ex-aluna que é minha assistente jurídica, que trabalha comigo no escritório, Raquel, vocês lembram dela? Alguns de vocês foram da sala dela. A Raquel, eu pus ela para fazer um recurso especial e ela penou com isso aí que eu vou falar agora. Então, eu estou até lembrando aqui dela. Existe uma súmula do STJ que a gente fala que é a súmula 7. Rapidamente, alguém sabe o que é a súmula 7 do STJ? Alguém que faz estágio em escritório? Não lembro, professor. É porque é difícil mesmo. Por isso que eu estou voltando lá na matéria de processo civil, mas é só para vocês... gente, acho que todo curso tem que ser integrado mesmo, né? A gente não pode ficar fixando aqui muito no nosso mundinho, né? A gente tem que botar a coisa para funcionar. A súmula 7 do STJ fala basicamente o quê? Na hora do recurso especial, não se discute produção de provas. A análise de provas de um processo, ela está restrita naquela fase de produção de provas, que é lá na primeira instância. Ou, a título de recurso, né, de uma apelação, por exemplo, pode sim o Tribunal de Justiça, por exemplo, analisar as provas que foram produzidas no processo, né, e reformar a decisão. No entanto, essa discussão, pessoal, não pode e não é cabível em sede de recurso especial. O que é que eu estou falando aqui para vocês? Quando eu entro com recurso especial ou recurso extraordinário no STF, né, gente? Eu não vou discutir se a mãe do menino tinha condições ou não tinha condições de criar o filho, se ela trabalhava ou se não trabalhava.
que ela escondeu durante o processo que ela trabalhava. Se eu não conseguir provar durante toda a fase probatória que ela trabalhava, e por acaso eu estou tentando recorrer no STJ para o STJ reformar essa decisão, eu que fui um fracasso, né? O que eu estou querendo dizer? Não um fracasso, né? Mas se eu quiser provar se eu quiser produzir algum tipo de prova, existe uma fase processual para isso. Eu não vou entrar com recurso especial lá no STJ para poder discutir produção de provas. Recurso especial não é para questionar leis federais, né? Adequação de decisão àquela lei federal, e aí, eventualmente, alguma inconstitucionalidade em relação a essa lei federal, eu entro para isso que serve o recurso especial. Beleza. Não sei se vocês já chegaram nessa parte, mas eu acredito que sim. E se não chegou, é bom que vocês já vão com esse entendimento aí para frente. Da mesma forma, o TSE vai entender, olha, não cabe aqui, em sede de recurso especial, eu, ministro, analisar provas de processo. Vocês acham mesmo que eu vou ficar lendo provas de processo? Eu, com todo esse conhecimento aqui? Não. O que eu vou fazer é julgar se aquela decisão está ou não em conformidade com a legislação federal. Ok? Então, da mesma forma, o TSE faz. O exercício de cargo eletivo não é circunstância suficiente para, em recurso especial, determinar se a reforma da decisão mediante a qual o candidato foi considerado analfabeto. Então, vamos supor que exista um processo em que o cara não conseguiu fazer a declaração lá de próprio punho, que ele não apresentou histórico escolar, aí o juiz de primeira instância, o juiz da zona eleitoral, negou o registro de candidatura dele, recorreu para o TRE negou, e ele recorreu falando, olha, juiz, você está ficando doido? Como é que você me nega o meu pedido aqui de registro, sendo que eu já fui até vereador, né? Como é que vocês estão me negando aqui esse direito? Observem que já é entendimento do TSE que o simples exercício, né, de outro cargo eletivo não é uma condição que garante que aquele candidato ele é alfabetizado, tá? Dei 2 aulas em uma aí. Estou falando uma outra coisa que é a súmula 7, porque eu acho que vocês têm que saber elas para sempre na vida de vocês, tá? Colar um papelzinho lá no teto e dormir toda noite olhando para a súmula 7, porque caso alguém venha fazer algum recurso especial na prova da OAB ou de qualquer outro lugar, né? Um dos tópicos que vocês vão provavelmente ter que questionar é a súmula 7. Esse cara está questionando matéria que não é discutível em sede de recurso especial. Beleza? Professora, você vai cobrar isso na sua prova? Não, estou só contando para vocês, ensinando, tá? O que eu vou discutir é como que a gente pode comprovar condições de alfabetização, que é declaração de conclusão de curso, né, de ensino médio, obviamente, ou declaração de próprio punho pelo candidato na Justiça Eleitoral, ok? Beleza, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Porque se não pergunta, eu passo para frente e aí eu acho que tá todo mundo entendendo. Tudo bem? Ô, gente, abre essas câmeras, viu? No início, no primeiro dia de aula, todo mundo abriu. Agora já tem só metade abrindo as câmeras. Beleza? Josélia, tá ok aqui? Você entendeu o que eu falei? Beleza. Vamos lá. Ok. Passando, então, tá? Esse tema é tranquilo, acho que não vai ter dúvida. Passando a um tema que também é muito tranquilo, porque nós já estamos acostumados com ele. Mas quando começou esse instituto, tinha-se muitas dúvidas, né? Que é o Instituto da Reeleição e a inelegibilidade decorrente de incompatibilidades. Vou voltar aqui, só para a gente lembrar aqui, ó. Peraí.
Mais um. Aqui. Então, parágrafo. Falamos aqui do artigo 14, né? Matamos aqui o parágrafo 4º. Agora vamos matar o parágrafo 5º. O presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Tá, professora, então eu não estou falando de inelegibilidade, pelo contrário, eu estou falando que eles vão poder se reeleger. Certo ou errado? Vou repetir a pergunta, tá? Parágrafo 5º, vocês estão vendo aí comigo na tela. O presidente da República, os governadores de estados e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Por que que existe uma causa de inelegibilidade neste parágrafo 5º? Quem consegue me explicar esse parágrafo 5º? Porque a reeleição pode acontecer apenas uma vez, a terceira já é impedida. Ou seja, eu que me reelegi sou inelegível para um terceiro mandato subsequente, tá? Eu que me reelegi, já fui presidente da República 2 vezes. Eu não posso ser mais uma vez candidato a presidente da República. Eu sou inelegível, ok? Então, Professora. Pode falar. Não, e aí também nesse parágrafo tem uma questão interessante aí, que fala daqueles que assumem o cargo, né? Do vice que assume, ele entra nesse critério aí. José Vitor, e mais uma coisa, não é só do vice. São qualquer pessoa, né? Na verdade, as pessoas que constitucionalmente poderiam substituir aí o cargo de presidente, vocês estão cansados de saber. Não vou falar. Quem são, pessoal, as pessoas que podem assumir o cargo de presidência da República na ordem? Quem sabe me falar? Matéria de... Agora é o presidente do Senado. Na ordem. O que é na ordem, Silvano? Vamos lá. Ele é na Câmara. Mas antes dele, antes. É o vice, né? Vice-presidente, presidente da Câmara, depois presidente do Senado. E depois? Ministro, o presidente do STF. Presidente do STF. Claro, né? Que assim, a circunstância para o presidente do STF chegar é longe. Mas, vocês lembram? Não sei se foi no governo da Dilma. Aí eu não vou lembrar, alguém pode me ajudar. Que teve até vários memes aí na internet falando sobre isso. Gente, quem diria que o Tiririca poderia virar presidente da República? Vocês lembram disso? Por quê? Porque teve uma fase que ele assumiu a presidência da Câmara, né? E aí, na falta do presidente e do vice-presidente, quem se torna presidente da República é o presidente da Câmara, depois o presidente do Senado ou o presidente aí do Supremo Tribunal Federal. Gente, não esqueçam essa ordem, tá? Não esqueçam de verdade, assim, não é decoreba, não, é só porque é uma pergunta super, assim, que isso acontece, a gente, como estudante de direito, a gente tem que saber. Dri, meio sincera, deixa eu te contar uma coisa, a gente vai falar sobre, sim, os cônjuges, mas não é aqui. Nós vamos falar eles aqui no parágrafo 7º, tá? Então, segura a onda um pouquinho aí que nós já vamos falar dos cônjuges no parágrafo 7º. Mas tem em relação a eles também. E o importante, né, que não é só do presidente, não é cônjuge só do presidente. É cônjuge do vice, é cônjuge desse presidente da Câmara que foi presidente do Brasil por um dia, tá? Então, vamos chegar neles aí. Vamos voltar aqui na questão da reeleição. Então, deixa eu só passar para frente. Atenção! Primeira coisa que eu quero que vocês tenham atenção.
Estamos falando de chefes do poder executivo. Eu não estou falando de deputado federal, vereador, deputado estadual e nem senador. Eu estou falando de chefes do poder executivo. Né? Então, está bem claro aí. Presidente da República, governador de estado, do Distrito Federal, prefeitos e os sucedidos e substituídos ali, né? Então, por isso que ela, cara, mas o cara, ele é deputado a vida inteira. Porque a reeleição, ela está especificamente, né? Proibindo que o presidente, ou governador, ou prefeito se reeleja por mais de 2 vezes. Combinado? Só para vocês se situarem, a reeleição foi permitida a partir da Emenda Constitucional 16 de 1997. Né? Falamos aqui no governo Fernando Henrique Cardoso, tá? Até então não tinha a reeleição. Ok? Então, o que eu estou falando? Chefes do Poder Executivo podem exercer 2 mandatos consecutivos, né? Então, a gente teve aí o Fernando Henrique Cardoso, que teve 2 mandatos consecutivos, o Lula, que teve 2, a Dilma também teve quase 2, né? One and a half, né? 1,5. 1,5. E aí, vamos ver também se o presidente da República vai tentar. Vocês acham que ele vai se candidatar? Gente, eu queria falar uma coisa com vocês, mas é ruim. O Arley acha que sim. É porque vocês viram que teve... Ai, eu não posso entrar nesse assunto aqui agora, senão a gente não consegue terminar. Mas a maior tramóia é que o próprio presidente trocou o PGR para, de alguma forma, livrar o Lula. Gente, é muita teoria da conspiração isso que eu vou falar aqui, vocês não vão falar, não. Depois nós conversamos sobre isso. Mas, assim, porque falaram o seguinte, que se o Lula não se reeleger, não se candidatar, o Bolsonaro não conseguiria ganhar. Vocês acham isso? Eu tenho certeza. Tipo assim, é como se o Eu não Bolsonaro acho, não. precisasse do Lula como candidato para ele poder ganhar, senão ele não conseguiria ganhar. Eu não acho, não. Você acha o quê? Você tem certeza? Não, eu acho que pelas pesquisas, Uhum. e se olhar, o Brasil, igual eu falei na aula passada, é dividido em 3. Quem é esquerda, quem é direita e quem está nem aí. Quem não está nem aí não vota em ninguém. Com isso, fica 30% para um, 30% para outro. Aí a diferença fica na sorte de quem convencer mais no final. As 2 últimas eleições foram assim. Primeiro, a Dilma ganhou do Aécio. Uhum. A Aécio era mais direita, né? Vamos dizer. Uhum. E agora, com o que aconteceu, com os escândalos do Lula e tal, a grande parcela da população decidiu, vamos tirar o PT do poder. Tirar o PT do poder é votar em quem tem chance de ganhar. Porque tinha chance de ganhar, no momento, era o Bolsonaro. Por isso que ele ganhou. E nas Não é próximas todo mundo eleições? fundando aí. Estou falando das Se próximas. não, eu acho que se não aparecer ninguém... Vamos supor que não aparece o Lula, tá? Não, se tiver o que está aí, eu acho que ele vai continuar ganhando. Apertado, mas vai continuar ganhando. Porque você pode ver pelos níveis de pesquisa aí de contentamento da população, ele continua com os 30% dele. E aí ele quer mais candidato, não, vamos dizer assim, para não polarizar, entende? Eu acho que ele E aí vai vir o Haddad. Não acho, não. Eu acho que ele quer... Não, para chegar no segundo turno. Para chegar no segundo turno. O Silvano quer falar, professor. Levantou a mão. Pode falar, Silvano. Fala aí, Silvano. Essas Não, perguntas. professor, não- Tem que ouvir várias opiniões, né, gente? Vai, fala. Manda aí. Não tem muito. O Brasil tá. Não queria nem falar, né? Nem falar um deputado federal ir para a rede social e falar um monte. Não tinha nem falar isso. E defensor desse apessoado que é o presidente do Brasil hoje, se esse homem ganhar de novo eleição no Brasil, o povo brasileiro tem. Eu não vou fazer palavra. Silvano, eu entendi seu entendimento aí, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de entender a política em cima do muro.
Não sou defensor de ninguém, eu tento entender a realidade. Igual tem esse cara que é muito extremista. Mas é realidade mesmo. Sim, mas ele é um cara muito extremista. Para ir falar um tanto de besteira na rede social e tem gente que defende esse cara ainda. Não, eu estou te falando. Ele é um cara muito extremista, esse aí que, inclusive, se vocês não ouviram a notícia aí, ele vai continuar preso, teve um quórum de 493 deputados para votar agora, ou seja, são 517, né? Só 33 não votaram. Perderam o cargo dele, pronto. Não, ele está errado. O cara está errado. Não estou defendendo o cara, não, mas eu falo, tem esse cara extremista que fala que defende Bolsonaro? Beleza, não é porque ele defende Bolsonaro, é porque o Bolsonaro é o cara mais à direita, mais liberal dentro dos candidatos. Qual outro candidato que é tão liberal igual ele? E fala... E tem outra coisa. Jarias, entendi. Falar. Entendi tudo você falando aí. Agora, não é falar que o Bolsonaro é de direita, não. Estou querendo falar que o Bolsonaro... Não, ele não é de direita, não. O Bolsonaro ele é um incompetente, isso pronto, acabou. Tá, tudo bem. Mas ele não é de direita. Mas ele Oi, que o Ali vai brigar com você, Silvano. O Ali vai brigar com você. Uma coisa que na deve ser cabeça. esclarecida é que muitas pessoas não são a favor do Bolsonaro, mas são sim só contra o PT e por isso vota nele por ver uma oposição muito grande. Então, por isso que eu acho que a candidatura do Lula seria fundamental para um Bolsonaro seguindo vantado, mas eu não vou entrar em mérito se é bom ou não. Não, eu não estou entrando em mérito, né, Raíssa? Eu estou só comentando mesmo. A Raíssa falou? Comentando, né? Comentando. Estou só comentando, assim, se seria uma estratégia política, né? Tipo assim, deixar o Lula elegível para ele se candidatar, para então ele talvez ter uma maioria. Não sei, só estou polemizando. Não, mas se fosse, seria até legal, porque seria, levando para o futebol, um clássico, né? E ver o que daria nesse clássico. Nossa, vocês imaginam, gente, o que tá por vir aí nas próximas eleições? Você fez isso, o pessoal tá dando, né? O pessoal tá quase dormindo, você acreditou todo mundo, né? Fala aí, Zé. Qual que Já tem confusão já nesse horário, professora? O lugar dele. Sala não entrando em guerra de novo, tá ótimo, né, gente? Nossa sala briga muito, pessoal, por causa disso, não tem ideia. Mas deixa eu falar, eu sempre falo o seguinte, ó, a gente tem que aprender a discutir de uma vez por todas, né? E isso foi o que eu falei no primeiro dia de aula, porque eu vou, de vez em quando, instigar esse tipo de discussão, até por causa, né, do conteúdo da disciplina mesmo. E vocês, especificamente, vocês estão super acostumados a debates, né? Vocês foram shows aí em vários debates aí júri simulado e tal. E a gente tem que conseguir compreender aquilo que eu sempre falo, né? Eu posso não concordar com uma palavra que você diz, mas defenderei até o fim o seu direito de dizê-la, né? Que é uma frase aí do Voltaire. Então, assim, que ótimo que a gente não tem pensamentos iguais, que ótimo que existe essa diversidade de opiniões políticas, porque se não tivesse, gente, a gente poderia ter certeza que a gente não está vivendo uma democracia. Então, enquanto a gente ainda tem essas discussões em sala de aula, é uma prova que é uma democracia. Então, assim, que bom que o outro pode pensar diferente de mim. Porque senão a gente estaria enrascado. Eu sempre coloco isso para a gente começar... Agora eu vejo uma outra coisa também, professor, uma terceira via. A gente, a mineira aqui, não vê muita imprensa de fora. Mas o Zema tem sido convidado, assim, 2, 3 vezes por mês para dar entrevista no Morning Show lá da Jovem Pan. E quem não sabe, a Jovem Pan é um canal que defende a direita, né? Explicitamente. Sim. E o Zema, candidato à direita, por ser do Partido Novo e tal, que defende ideias liberais. Claro. Então, eles tentam também dar uma fomentada aí para ele ser uma terceira via. Talvez não agora, mas... Não, mas vocês viram falando na próxima também? Que hoje o Calil, né? Que hoje um dos candidatos que seria mais elegível aí para o cargo de presidência da República, junto a esses que a gente já está
citando seria o Calil. Interessante, né? Não, mas o Calil já tem um acordo. Se ele não for para governador, ele vai ser vice do Ciro Gomes aí. Né? E esse acordo aí do presidente do Senado aí foi feito dentro da casa do Calil, com o Ciro Gomes, e quem ajudou a eleger também foi o pessoal do Bolsonaro, que quis eleger o Rodrigo Pacheco. Olha para você ver que engraçado. Como a política é. Você tá me A gente zoando, briga aqui embaixo, né? a gente fica brigando aqui embaixo, mas lá em cima tá todo mundo rindo a cara de todo mundo. Essa é a grande verdade, sinceramente. Verdade, claro. Sabe por quê? Porque enquanto a gente está aqui, eles estão lá discutindo, fingindo que está discutindo. Tomando uísque, fumando charuto. Sai da Câmara, vão para casa um do outro, né? Ué. Então, não vamos esquecer quem teve aula com ninguém quer perder a bocada, né? Essa é a verdade. Quem está lá, ninguém quer perder a bocada. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Que eu falei isso nas aulas de História do Direito, né? O liberalismo, a reversa, né, que teve aqui no Brasil, o próprio grito de independência, né, do Brasil foi feito dessa forma. Na verdade, independência por quê? Porque era vantagem ser independente, não era para o pessoal que estava no movimento separatista, não. Era para a elite econômica, né? Era para a elite que precisava ganhar mais dinheiro comercializando com outros países e por aí vai. Então, assim, gente, a gente só quer manter no poder quem já tem poder. Isso aí é... Sempre a burguesia, né? Sempre a burguesia. Sempre a burguesia. Então, assim, independente de esquerda ou direita, a gente tem que entender que até é uma discussão que eu tenho muito aqui em casa também, assim, até o liberalismo ele é bom desde que ele esteja ao meu favor, né? O liberalismo econômico é ótimo, desde que o Estado seja corporativista e me coloque ali naquele contrato de licitação. Aí tá ótimo. Aí o liberalismo é ótimo, né? Mas é porque a gente tem aqui a gente tem um problema muito sério no país, especificamente, não só no nosso país, mas aqui a gente tem muito sério sobre essa tentativa de igualar todo mundo que é de direita e, assim, fechar um bloco, né? Direita e esquerda. Pá! Ninguém pode pensar diferente de um conservadorismo e de um esquerdismo, né? Sei lá. Depois tem que ser um ou outro, né? Não pode ser sempre. Não pode ser moderado. Alguém está ganhando com essa polarização, Juarez. Alguém está ganhando com essa polarização. É por isso que eu sou a favor de candidatura independente e de acabar com reeleição. Então você... aí... Ô, Juarez, sabe o que você pode estudar? Sobre o libertarianismo. Depois você estuda, para a gente discutir. Você é de uma corrente libertária, tá? Depois você discute. Estuda aí, depois a gente discute. Beleza, Vamos lá, gente. Voltando ao contexto da aula, né? Obviamente aqui. O Arley pode falar mal do STF, sim, não tem problema. Eu tenho uma tendência a defender alguns ministros que eu acho muito corretos, né? Mas isso é livre, né? A gente pode falar de quem a gente quiser. Embora eu ainda confie muito no STF. Pode não, vai preso agora. Se falar agora, vai preso. Ai, né, gente? Agora a gente tem que tomar cuidado. Pode não. Professor. Brincadeira, gente. Isso né, a gente não pode falar nem de brincadeira, que quer dizer, né? Vamos lá. Então, voltando às causas de inelegibilidade, por que esse parágrafo 5º é? Porque eu estou falando que os chefes do Poder Executivo, na verdade, eles não podem se eleger por mais de 2 períodos subsequentes, ok? Estamos falando especificamente sobre chefes do Executivo, por isso que eu grifei 2 mandatos, ou seja, o terceiro, eles estariam inelegíveis, tá? Observem aqui que não, né, até coloquei aqui, não proíbe que a mesma pessoa venha exercer a chefia do Executivo mais de 2 vezes. Proíbe que seja consecutivo. Então, o retorno do Lula, caso venha acontecer, né, só para deixar isso bem claro, nós estamos falando que ele pode ser 3 vezes presidente, 4, 5, sei lá quantas vezes, contanto que não sejam 3 mandatos consecutivos, tá? Então, cuidado, que isso também é uma pegadinha, às vezes, né? Porque às vezes a gente vai responder questão fechada de prova e falar,
O presidente não pode se candidatar, o mesmo presidente não pode se reeleger se eleger por 3 vezes. Pode sim, não pode se reeleger, tá? Ok? E aqui eu já avancei um pouquinho. Para concorrer ao mesmo cargo, né, não é necessário um afastamento antecipado. Então, o presidente que ele quiser, se ele quiser reeleger, ele pode ser presidente. Agora, professora, mas o Bolsonaro ele teve que se afastar do mandato dele lá de deputado federal, não foi? Claro, não é o mesmo cargo. Então, se eu sou deputada federal e quero mudar de cargo, eu preciso me afastar naquele período, né, de 6 meses anterior às eleições. Ok? Tá bom? Tô colocando isso aí só, marcando, porque eu estou falando que aquele que é no mesmo cargo, às vezes a gente tende a confundir e achar que todo mundo tem que se afastar. E não. Na verdade, é só quando eu quiser mudar. Ok? Ou seja, o presidente que quiser ser governador, o governador que quiser se candidatar para presidente, isso acontece muito, né? O governador do estado de São Paulo que for candidatar para presidente, ele vai ter que sair, ele vai ter que renunciar aos respectivos cargos se eles quiserem se eleger em outro cargo. Se eles quiserem se reeleger no mesmo cargo, não precisa de afastar. Beleza? Então, atenção para essa primeira proibição. E aí, pessoal, já entrando aí no parágrafo 6º, para concorrer, né, que isso aí já está no parágrafo 6º, beleza? Então, a partir dessa análise, gente, a gente tem que chegar a algumas conclusões, tá? Vou falar aqui algumas conclusões e vocês me ajudam. Vendo isso tudo aí, a gente sabe o quê? Que tanto o presidente quanto o vice-presidente, eles podem se reeleger apenas uma única vez. Concordam comigo? O presidente, da mesma forma que o vice-presidente, eles podem se reeleger apenas uma vez. Não. Vamos. Consecutivo, né? Reeleição é consecutiva. Tá? Sim. Reeleição. Quando eu falar presidente e vice-presidente, gente, entendam aqui na aula que é governador e vice-governador, prefeito e vice-prefeito, tá? Porque eu estou falando de chefe do executivo, mas na verdade é de qualquer um desses anos. Pensa comigo. Um detalhe, professora. Vamos supor que o Brasil tiver agora é o Lira, né? O Arthur Lira. Uhum. Acontece alguma coisa com o Bolsonaro e com o Mourão e entra o Arthur Lira. Uhum. Ele assumiu ali a presidência uma vez. Ele vai poder se reeleger só mais uma vez, né? Porque ele já se tornou presidente, apesar de não ser eleito. Exatamente. Exatamente. Entendi. Mas a gente vai chegar lá. Tá, desculpa então, foi mal. Não, mas foi ótimo. Eu quero que vocês me ajudem nisso também. Cumprido o segundo mandato, por exemplo, o Lula poderia se candidatar ao cargo de vice da Dilma? Depois do segundo mandato do Lula? Não. Então, o que eu estou entendendo? Que o titular, né, ou seja, o presidente, ele não pode se reeleger 3 vezes, né, no cargo de presidente, e nem assumindo a posição de vice, ok? Gente, algumas coisas são óbvias, mas eu vou frisar o óbvio que às vezes nem todo mundo tem essa vivência aí que outros têm, né? Aqueles que participaram de mais eleições, né? Tem mais vivência. Aqueles que estão começando a vida eleitoral aí, né? Os nascidos em 2000, 1999, 2000, eles não têm essa vivência eleitoral tão firme. Então, eu falo casos práticos para a gente lembrar. Então, o Lula se reelegeu, ele não foi o vice da Dilma, porque ele não poderia ser vice da Dilma, ok? Mas, o Lula poderia se candidatar ao governo de algum estado? Poderia, tinha que renunciar ao cargo de presidente nos 6 meses e candidatar. Até 6 meses antes. Então, ele teria que renunciar, sair da presidência,
Ou vice-versa. Eu não sei se como é que Isso chama? aconteceu com o Aécio Neves aqui, com o O governo. Aécio Neves, ele era governador na época? Ele era governador, ele saiu, ficou o dono do Tauá lá como governador, Como é que para chama? ele ir para governador. Antônio. Anastasia? Não foi Anastasia, não, senhor. O Anastasia. Ele virou governador, né? Depois. O vice do Aécio era. Ou era o Anastasia? Não Um lembro. dos dois. Não, agora não vou lembrar, não. Mas eu sei que o dono do Tauá lá ficou sendo governador daqui 6 meses. É exatamente essa situação. Então, foi o Anastasia. O Anastasia renunciou, aí ele foi ser para o Anastasia ir para o Senado. Exatamente, também. Boa lembrança. Mas o Aécio renunciou para concorrer às eleições, né, de presidência. Ele teve que sair, então, 6 meses antes. Ok? Isso. Beleza. Se o vice, né, ele substituir o titular nos últimos 6 meses das eleições, olhem o que eu estou falando agora. Se o vice-presidente, o Mourão, substituir o Bolsonaro nos últimos 6 meses anteriores à eleição, ele pode se candidatar a presidente? Pode? Pode. Mas e se fosse uma reeleição? Não. Ele foi vice 2 vezes. Ele foi vice, aí no segundo mandato do Bolsonaro, vamos supor que ele é vice de novo, e aí ele quer se candidatar a uma eleição. Não pode. Foi o que aconteceu com o Michel Temer com o impeachment. Ele foi vice da Dilma 2 vezes. Ele não pode se reeleger porque ele tem sido vice primeiro. Claro, verdade, porque ele assumiu. Senão ele poderia ter sido candidato, claro. Exatamente. Então, observem, né? Que ele não vai poder se reeleger ou se eleger ou se candidatar ao cargo de presidente, tá? Porque implicaria que ele exerceria aquele cargo por 3 vezes, mesmo ele sendo vice, tá? Agora, se o vice não substituir o titular nos 6 meses últimos, tá? Ele vai poder concorrer ao lugar de titular, de presidente. Se ele, vamos supor, nos últimos 6 meses, ele não assumiu o cargo de presidente. Ele vai sim poder candidatar, né, como presidente, e se caso ele quiser se reeleger, ele vai poder também, concordam? Isso se for uma vez só, né? Ele vai poder exercer 2 cargos como vice e 1 como presidente. Pode? Pode. E na prática isso nunca aconteceu. Não, ele falei errado. Ele pode exercer 2 vezes como vice e 2 vezes como presidente. Ele não pode assumir a presidência definitivamente. Definitivamente, né? Assim. Nem ser presidente nos últimos 6 meses. Tá? Pois mas no caso de substituir, no caso de férias do presidente, que ele assume a presidência... Não poderia. Então, ele tem que ficar 6 meses sem assinar nada como presidente. Se ele assinou um decreto lá substituindo o presidente, ele já não pode. Se o presidente viajar para o exterior, já não pode. Entendi. Tá? E aí, vamos lembrar, porque isso é quase impossível, né? Assim, não tem como. Então, assim, mas poderia. Não é um impedimento. Tá? E do contrário, também não pode, como eu falei do Lula, né? Ele não poderia ser 2 vezes presidente e se eleger como vice, óbvio, né? Beleza. Então, olha só, coloquei aqui, ó. A proibição de concorrer para 3 mandatos consecutivos somente se aplica aos chefes do Poder Executivo. Frisei isso de novo aqui. Essa norma constitucional não se aplica aos membros do Poder Legislativo, ou seja, deputados, né, senadores, vereadores, eles podem se reeleger eternamente, que inclusive, é o quadro que a gente vê no nosso país, que a gente fala, né, a velha política, porque quantos candidatos que eles só ficam se reelegendo aí eternamente. Quando eles fazem alguma coisa, maravilha, né? O problema é quando eles não fazem nada, né? Fica lá 20 anos sendo deputado e
Passa. Ok? Matou aqui, gente? Dei alguns exemplos. Se alguém tiver alguma dúvida aí, me fala, tá? E aí, vamos agora matar a ineligibilidade reflexa, né? Que a gente chama que é a decorrente de parentesco. Vou matar ela. Qual é o último slide? Só para não terminar de anotar o negócio. Gente, eu vou mandar para vocês, tá? Só para vocês não ficarem tristes comigo. Pronto, pode ir. Pode? E aí, para finalizar, vamos para o parágrafo 7º do inciso 14. A gente nem vai falar mais desse artigo 14 na vida mais, né? Está na hora de passar aí. São inelegíveis no território de jurisdição titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, ou por adoção do presidente, do governador, do prefeito ou dos vices, né? Daqueles que tenham substituído nos 6 meses anteriores ao pleito. Gente, eu vou até voltar aqui, me perdoe aqui, mas eu vou voltar. Eu sei que fica um pouco perrenguinho aqui de ficar voltando, mas eu acho importante a gente ler, né? Às vezes eu só falando não dá para pegar. Olha comigo aí o parágrafo 7. São inelegíveis no território de jurisdição do titular os cônjuges, marido e mulher, parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau. Vamos voltar a falar de direito de família. O que é 2º grau? Primo é 2º grau, gente? Não. Observem, como que faz essa contagem? Vocês sabem, né? Quem vai falar? Quem vai me ensinar? Ninguém. É ascendente e descendente, professor? Depende, né? Então, vamos supor, meu filho, ele é meu parente de? Sangue. Consanguíneo. Não, de qual grau? Primeiro grau. Primeiro grau. Minha mãe é parente meu de qual grau? Primeiro grau. Primeiro grau. Meu irmão é parente meu de qual grau? Primeiro grau. Segundo grau. Cheguei nessa pessoa. 2º grau. Meu irmão. Meu neto é parente de? Terceiro grau. Segundo grau. Por quê? É abaixo do filho. Uma linha até meu filho, o 1º grau, né, de parentesco, depois o 2º grau de parentesco, filho e neto. Ou seja, meus avós, eu sou presidente da República, tá? Nesse momento. Meus avós, meus filhos e meus irmãos não poderiam se eleger. Tá? Então é só sobrinho. Meu sobrinho pode? Pode. Pode, que é terceiro. Por isso que tem muito sobrinho na política. Meu então. tio pode? Pode. Tio meu pode. primo pode? Pode. Pode. Professora, mas e essa família Bolsonaro que todo mundo é aí da política? Vai, Bolsonaro, porque, primeiro, deixa eu pensar aqui. São inelegíveis no território de jurisdição É titular. mais fácil do que vocês imaginam, tá? Chefe de Estado, né? Não entra. Chefe de Estado, tá, gente? Não estamos falando de membros do Legislativo, ou seja, não entra aí nesse parágrafo 7º cargo de deputado federal nem de senador. Por isso que ele tem um filho de senador e um filho de deputado federal, ok? E detalhe, mas ele era, quando deputado federal, ele podia ter um filho? Pode, porque aqui a Constituição é clara, né? São chefes do Poder Executivo. Beleza? Parentescos, então, parentes consanguíneos, né? Que são filhos legítimos. Só ver o chat aqui rapidinho. Você pode... Arley, você faz eu parar minha aula, Arley. Eu Silvana aqui. Para poder atender as dúvidas.
Professor, final do semestre seu, Ah, você vai fazer um debate. nossa. Colocar esses dois aí, um fazer a defesa do Lula, outro do Bolsonaro, Olha, eu como se vou fosse contar, debate então de eu eleição vou presidencial. a aula aqui e vou contar uma coisa para você. Quando eu estava fazendo o planejamento da disciplina, eu pensei uma coisa muito maluca. Eu falei assim, sabe o que eu vou fazer com esses meninos? Eu sabia que vocês seriam minha turma, e eu sempre gostei muito, né, dessa turma, então eu falei, sabe o que eu vou fazer? Mas eu pensei, repensei várias vezes, eu quase fiz. Eu ia fazer, tipo, uma eleição simulada, sabe? Aí, tipo, a gente ter alguns candidatos e aí a gente pensar nas campanhas eleitorais que não iriam ir contra a legislação, que iam obedecer às resoluções. Enfim, e ao final aí teria, né, esses debates aí de esquerda, direita, enfim. Mas aí eu desisti, porque eu falei assim, não, o pessoal vai brigar comigo, eles vão ficar com raiva de mim se eu fizer isso. Aí eu preferi não fazer. Mas... A briga é Isso é legal, pessoal. Mas era boa, não era a ideia? Nossa, A professora, a briga era ideia é muito certa, mas a legal. ideia é boa. É na prática. A gente aprender na prática. Sim, porque aí a Aí um gente faz ia o colocar o Ciro Gomes. juiz, o Ministério Público, né, para ver as condições de elegibilidade, as condições da candidatura em si, né, se a pessoa está seguindo as regras de candidatura, né? Não sei, passou pela minha cabeça. E essa turma era boa para isso, Josélia. Porque às vezes a gente tem turmas que às vezes os meninos são menos envolvidos, digamos assim. Eu falei, gente, Mais novinho. ia dar super certo, mas aí eu fiquei pensando. E para mim seria ótimo, né? Porque, ainda mais porque eu advogo nessa área bem específica mesmo. Então, aí eu ia falar, seria uma experiência monstra, né? Para vocês saírem aí advogados eleitorais. Mas eu pensei, enfim, quem sabe hoje a gente muda de ideia, né? Mas por enquanto. Gente, então é o seguinte, eu não vou passar aqui para a condição de inelegibilidade da família, não. Eu acho que ela vai demandar um pouquinho mais de análise. Tem algumas questões em específico, e para não ficar corrido, aí a gente continua na próxima aula, terça-feira, e aí a gente mata isso. E aí, terça-feira... Professora, eu sou meio burro, eu meio que buguei nesse parágrafo 7º aí. Pois é, então vocês vão ler, vocês vão namorar o parágrafo, tá? Ler de novo, entender aqui, vocês já podem até fazer esse exercício prévio aí para a próxima aula, né? Não é valendo ponto, não. Mas entendendo quem são essas pessoas que são inelegíveis, tá? Não fixem só nos titulares. Mas só uma pergunta na prática aqui. O Bolsonaro já é presidente. Até essa pergunta. O Bolsonaro já é presidente. Okay. Antes ele estava se candidatando. Uhum. Agora que ele vai ser presidente, um dos filhos dele é senador, então não vai ter eleição, porque já está eleito há 8 anos. Mas o outro, Eduardo, é deputado. Ele vai poder se candidatar? Se reeleger? Se reeleger? O que vocês acham? Era essa a pergunta. Não, olha só, para isso, não pode não. Primeiro ele tem que se reeleger, né? Não, quem for deputado não vai poder se reeleger. Por causa que o Bolsonaro, pai, ele já é chefe do executivo. Caso o Bolsonaro, pai, não fosse chefe do executivo, sim, não teria problema nenhum. Agora, o Bolsonaro já sendo chefe do executivo, independente da reeleição dele ou não, ele não poderia o Bolsonaro filho não poderia se recandidatar. O Eduardo, né? Ao final do parágrafo 7º, ele está falando isso, reeleição, salvo se já titular de mandato eletivo, candidato à reeleição. Boa, Silvano, você acertou. Você foi o único que acertou, na verdade. O que acontece? Tá, porque ele já é eleito. Foi eleito, independente da condição do pai dele. O Carluxo, então, que não poderia ir para deputado. Ele tinha que ficar lá como vereadorzinho. O Carluxo é o filho das redes sociais. Porque, na verdade, a gente já fica até confuso aqui, né? Porque o Carlos é o vereador. A família real lá, a gente fica até confuso aqui. Então, não, saquei, entendi. Então, beleza. Observe que, na verdade, o que a Constituição quer fazer? Ela quer proibir que os parentes utilizem daquela condição, daquele lugar espetacular ali daquele parente, que é presidente da República, para eleger outros membros. Mas vai que, né, outra pessoa se eleja ao mesmo tempo, né, independente da condição. Foi o caso aí do
do Eduardo Do Bolsonaro, Eduardo. né? Porque ele se elegeu no mesmo ano, né? Não foi? Ele já era deputado, né? Já era, Por São na Paulo. verdade, estadual, exatamente. Então, na verdade, ele... O que é o senador lá, o Flávio, que estava a primeira vez, mas só que o Bolsonaro ainda não era presidente. Agora, eles podem se reeleger, viu, gente? Sim. Tranquilamente. O Eduardo não pode ir para senador, no caso, porque não é reeleição. Então, pessoal, observem, leiam com carinho aí. Tem algumas outras questões que eu quero falar de companheira, de união estável, tá? Observar esses limites territoriais de município, estado e governo federal. Então, por isso que eu não vou entrar aqui nesses últimos minutinhos. Eu lembrei de um outro caso, mas aí na próxima aula eu te pergunto. É do garotinho. Anota, pergunta e já me vem com a resposta, por gentileza. Tá? É o garotinho e a Rosinha. É verdade. Que ela substituiu ele como governo. Verdade. E teve também que eu não estou lembrando aqui, da Marta Suplicy. É a Marta Suplicy. Não, mas é porque a Marta tem o Eduardo Suplicy, que já era senador há muito tempo, né? Eu só estou lembrando aqui. Tem a Rosane Sarney. Não, mas isso aí não... Sarney tem outros também. Só que, lembrei, a Rosane Sarney foi ser governadora. Aí o José Sarney, que é o pai, né? Ele foi ser candidato ao senador, não lá no Maranhão, que foi ser por Amapá. Porque aí é o que eu falei sobre o limite territorial, exatamente. Aí se for de outro estado, já não vai ter problema, tá? Já não tem problema. Chegaremos lá, pessoal. Então, bom fim de semana. Terça-feira a gente mata aí esse assunto. E aí, terça-feira, eu vou explicar o trabalho de sexta. Tá bom? Beleza. Boa noite, beleza. professor. Professor, obrigado. Beijo. Obrigado. Desculpa, com Deus, Desculpa eu também. Desculpa aí, beleza aí, seu abração. Tchau, boa noite. Né? Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.